O Ramadã é um mês muito sagrado, meu irmão. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estimados ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a história de Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nós, na aula anterior, mencionamos que este foi um Nabi que teve um posicionamento, uma referência nas três maiores religiões do mundo e foi também considerado como avô de todos os profetas. São várias as lições que nós podemos extrair da vida de Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nós mencionamos o seu nascimento, a sua infância, a sua missão de chamar as pessoas para a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, começando com os seus familiares mais próximos, o seu pai, e depois as pessoas da sua localidade, e também mencionamos sobre o seu da'wa ao rei Namrud, o rei daquele tempo. Nós terminamos quando fazíamos menção sobre o castigo que Namrud prometeu a Ibrahim alaihi salatu wassalam por ele estar a contrariar aquilo que era a crença do Namrud e das pessoas daquele tempo. Portanto, quando Ibrahim alaihi salatu wassalam desafiou o rei e mostrou pela lógica que ele não poderia ser o Deus e nenhuma daquelas criaturas a quem ele adorava podiam ser o Deus, mas o Deus era um único Allah. Então Namrud disse que nós vamos te castigar, e para tal ele pediu aos seus homens para prepararem uma fogueira tão grande, tão enorme, que é dito que para lançar a Ibrahim alaihi salatu wassalam dentro daquela fogueira foi necessário uma espécie de faísca enorme, uma coisa grande, para lançar Ibrahim alaihi salatu wassalam no centro daquele fogo, e o objetivo era de eliminar Ibrahim alaihi salatu wassalam e essa sua nova crença. Mas quando isto foi feito pelo Namrud e seus homens, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, no Suratul Anbiya: "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim", que ele foi lançado no meio do fogo. E nós sabemos que a qualidade do fogo é de queimar, mas como tudo depende da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, o mesmo fogo pode também ser benéfico. E assim foi. Allah subhanahu wa ta'ala, ele ordenou ao fogo: "Qulna ya nar", nós dissemos para o fogo: "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim", seja uma frescura e um conforto para Ibrahim alaihi salatu wassalam. Os mufassirin dizem que foi o período mais confortável da vida de Ibrahim alaihi salatu wassalam, quando ele se encontrava no meio do fogo, quando Jibril alaihi salatu wassalam veio e disse a Nabi Ibrahim que você precisa de algum apoio, alguma ajuda, e ele respondeu dizendo: aquele que me colocou no meio deste fogo, isto é, aquele Allah que escreveu que isto devia de acontecer, ele inshallah irá me salvar deste fogo. Portanto, ele virou a sua atenção para Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje também iremos mencionar sobre as migrações de Ibrahim alaihi salatu wassalam, o nascimento do seu primeiro filho Ismail alaihi salatu wassalam, e dois dos grandes episódios de Ibrahim e o seu filho. Allah subhanahu wa ta'ala diz que Ibrahim, ele emigrou 3 vezes: "Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah", quando ele viu que não havia muita chance
de continuar naquela localidade. Havia perseguição dos familiares, da população, até do próprio rei. Então ele pegou na sua esposa Sara e conhecida por Harran. Alguns historiadores dizem que ele foi para Sham, que atualmente é a Síria. E de Síria ele não permaneceu muito tempo em Sham. De lá foi para Misr. Misr é o atual Egito. E quando chegou lá, o rei, na altura, ele mandava capturar todas as mulheres bonitas. E uma das mulheres que ele ordenou para ser capturada era Sara, a esposa de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Quando foi chamado Ibrahim junto com a sua esposa, então Ibrahim alayhi salatu wassalam foi perguntado: quem é esta? E ele respondeu dizendo: Hadihi ukhti, esta é a minha irmã. Há 3 momentos em que Ibrahim alayhi salatu wassalam falou algo, aparentemente foi uma mentira, mas no Shariat existe aquilo que nós consideramos que você disse algo, a pessoa percebeu uma coisa, mas a tua intenção é outra, não chega a ser mentira, chega a ser um hila. Então, Ibrahim alayhi salatu wassalam, ao dizer que esta é minha irmã, ele estava a dizer que é minha irmã no Islã. O Namrud, ele percebeu ao contrário, percebeu que esteve a querer dizer que era minha irmã de sangue. Na verdade, ela era esposa de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Existe o outro momento, foi quando ele disse que quem partiu os ídolos foi o maior dentre eles. Claro que não era possível que um ídolo fosse a partir os outros ídolos. Foi ele próprio, Ibrahim alayhi salatu wassalam, a partir, mas ele usou um termo que a segunda pessoa percebeu uma coisa, mas ele intencionava outra. Então Ibrahim alayhi salatu wassalam disse que esta é a minha irmã. Esta é a minha irmã. O rei de Egito, ele esticou a sua mão para pegar a ela. E pegou na sua mão. Quando pegou, a sua mão começou a tremer e ficou ela paralisada naquele momento. Então ele disse: isto nunca aconteceu comigo. O que está-se a passar? Pediu a Sara, uma mulher santa, uma mulher de Allah, uma mulher de Din. Disse a Sara: eu peço desculpas, peça a Allah para retornar a saúde do meu braço, para eu ficar normal. Ela fez dua, ele ficou normal, ganhou as forças no seu braço. Mas este indivíduo, o rei, tinha mais intenções. Ele voltou a esticar o seu braço. Na segunda vez que ele esticou, novamente ficou paralisado. E ela novamente pediu para Allah dar saúde ao braço do rei. Pela terceira vez, quando ele foi esticar, aí ela pôs uma condição, que para tal, o que você vai me dar em retorno? Você esticou, eu pedi dua. Você esticou a segunda vez, pedi dua. Terceira vez você está a ficar paralisado. Eu julgo que você é um homem do mal. Mas o que você vai me dar em retorno caso eu peça a Allah para curar a tua mão? Então ele, em troca, disse: eu vou dar uma servente que será Hajira. Então ele entregou a servente Hajira para Sara em troca do dua que ela fez para a cura do seu braço. Mais em diante, libertou Ibrahim e a Sara e entregou a Hajira como servente para ela. Hajira era uma mulher também de grande beleza, bonita. Sara, quando viu que ela já estava a ter uma idade avançada e que não conseguia conceber, dar luz a um filho, e que era uma das preocupações de Ibrahim alayhi salatu wassalam, de que eu devo ter alguém para dar continuidade à minha missão. E era o dua dele. Então Sara percebeu que ela tinha que dar Hajira como presente para Ibrahim alayhi salatu wassalam, e que através da Hajira
ele, Ibrahim, podia ter um filho. Portanto, Sara ofereceu Ibrahim alayhi salatu wassalam, mas ela também deixou muito claro que ela não devia de ficar por muito tempo perto dela, porque isto ia criar um certo ódio, podemos dizer, ou desconforto para a própria Sara. No entanto, Ibrahim alayhi salatu wassalam, ele pega nesta servente Hajira e eles tiveram o filho Ismail. Este foi o primeiro filho de Ibrahim alayhi salatu wassalam depois de muitos anos. O que é Ismail? Ismail é a resposta do pedido do dua de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhes este primeiro filho depois de muitos anos, e Ibrahim pega na sua Hajira, na sua esposa, e no seu primeiro filho Ismail, e eles deslocam agora em direção a Makkatul Mukarrama. Aquele episódio longo que Allah subhanahu wa ta'ala fala no 13º juz do Quran: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Oh Allah, faça esta localidade. Meca era um deserto, não havia lá machambas, não havia lá alimentos, não havia lá nada, era um deserto aberto. E Ibrahim disse: Allah, faça que este pedaço de terra seja um pedaço confortável e seguro para a minha família, e proteja a ele, assim como a mim, de nós adorarmos os ídolos. Ibrahim alayhi salatu wassalam vai para Meca, deixa Hajira, deixa com seu filho ainda recém-nascido, o bebê Ismail, e diz que eu tenho que regressar para Misr, onde está a minha esposa Sara. Hajira diz que você vai nos abandonar aqui, e Ibrahim não responde pelas primeiras vezes. Quando ela diz que é por uma indicação de Allah, você está a fazer isso para o agrado de Allah, e Ibrahim alayhi salatu wassalam diz que sim, é pelo agrado de Allah. Então a Hajira diz que se for pelo agrado de Allah, então vá, Allah irá tomar conta de nós, subhanallah. Então ela fica ali sozinha com o seu filho Ismail recém-nascido. Allah Ta'ala diz que era uma terra que não havia lá ninguém. Ibrahim, quando deixa, ele está a fazer dua: رب اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Que é, oh Allah, dê frutas, dê alimentos e faça as pessoas aproximarem-se. População, tem que haver pessoas à volta para a vida tornar-se mais simples para a minha família. Ibrahim alayhi salatu wassalam sai daquele local. Em seguida foi aquele episódio de Zamzam. Hajira, ela vai à procura de alimentos quando o filho começa a chorar, cheio de sede. Então Hajira vai e ela começa a dar voltas entre o monte Safa e Marwa, que hoje tornou-se obrigatório para todo aquele peregrino que vai a Hajj, ele ter que fazer o mesmo tawaf, e ela vai dando aquelas 7 voltas entre as duas montanhas à procura da água. Do outro lado, o seu filho Ismail, ele está ali a gemer, a bater com as suas pernas e a chorar de sede. Quando Hajira, ela percebe-se que o som de choro de Ismail parou, então ela voltou rapidamente para ver o que se passava. Ele chorava, de repente parou de chorar. Foi aquele momento que Ismail bateu com o seu pé e Allah fez nascer a fonte de Zamzam daquele local. Então saiu aquela água Zamzam com tanta força que ela ficou preocupada. Depois de preencher a sua necessidade, depois de dar ao Ismail, ela ficou preocupada que esta água não está a parar. Então foi dizendo Zam, 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 significa para, calma. Então aquela água foi acalmando, e até hoje nós não vamos entrar em detalhes o que é aquela água, mas é uma água abençoada, é uma água pura, é uma água benéfica, é uma água que não termina, é uma água de shifa, é uma água milagrosa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala.
Depois, Ibrahim alayhi salatu wassalam, ele volta para visitar a sua esposa Hajira com o seu filho Ismail, passado alguns anos. E quando ele volta, ele quer passar tempo com o seu filho, quer passar tempo, agora já é uma idade que ele começa a perceber o que é pai, o que é mãe, o que é pouco da vida, e Ibrahim já quer ter um tempo com seu filho, quer começar a transmitir aquela educação, quer transmitir a sua missão, o din, etc. Ismail alayhi salatu wassalam era um nabi de Allah subhanahu wa ta'ala. Além de ser filho de nabi, ele próprio também era um nabi. Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre Ismail: "Wazkur fil kitab Ismail innahu kana wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah." Era uma pessoa muito particular com a sua oração e com a caridade, etc. Ibrahim alayhi salatu wassalam, agora que quer viver, quer ter aproximação com seu filho, ele sonha que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a ele, e o sonho dele é uma revelação, ordenou a ele para degolar o seu filho Ismail. Então ele relata este incidente ao seu filho Ismail: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Eu vi no sonho que eu estou a degolar assim. Agora, filho também, eu disse, esposa de Iman, Sara de Iman, no episódio dela com o rei, que ela fez curar através do dua dela. Hajira de Iman, que ela tolerou a separação de Ibrahim pelo agrado de Allah. Filho de Iman e de Din, uma família toda ela cheia de Iman. Quando o pai diz que Allah ordenou a mim para te degolar, uma criança naquela idade, em nenhum momento irá tolerar isto, em nenhum momento irá aceitar isto. Será uma fábula, alguma coisa, ele irá julgar que será que o meu pai não gosta de mim? O que este filho diz? If'al ma tu'mar. If'al ma tu'mar. Concretiza, faça aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ordenou. Ibrahim alayhi salatu wassalam, cumprindo com a ordem de Allah, leva numa faca, coloca o seu filho, e nos livros de história o filho diz que tapa a minha cara para você não sentir, quando você ver a minha face, não sentir a dor e também não transmitir essa dor para minha mãe. E cumpra com a ordem de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fez de tal forma, Allah só queria ver até que ponto Ibrahim cumpria o teste, não era o objetivo de Allah de testar, portanto Allah subhanahu wa ta'ala trocou aquilo por um animal, são várias versões, que era uma ovelha, ou um animal parecido com uma ovelha, ou um vitelo, mas o mais próximo era uma ovelha, e Allah subhanahu wa ta'ala através dali ordenou a todo o ummah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na altura do Eid al-Adha para cumprir com este sunnah de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam passa neste teste, são vários testes. Teve o teste com o povo, com a família, com Namrud, o teste do fogo, o teste com o rei de Egito, agora o teste de separação com a família e depois o filho. Mas agora no fim, Allah subhanahu wa ta'ala, depois de tanta adversidade, depois de tantos testes, é o sistema de Allah, inna ma'al usri yusra, depois de tantas dificuldades, Allah subhanahu wa ta'ala traz facilidade, traz abertura, traz bons momentos. Chegou a altura de Ibrahim com o seu filho construírem aquele que é o maior e o melhor edifício na face da terra, a Kaaba. Allah Ta'ala diz no Surah Al-Baqarah: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ Ismail kana yajma'u al-hijarata li abih. Ele costumava juntar as pedras e entregava ao seu pai, e ele ia colocando pedra por pedra. Esta não foi a primeira vez, o Kaaba já havia sido construído antes, mas foi destruído. Ibrahim agora está a reconstruir a Kaaba, e Ibrahim alayhi salatu wassalam, ele juntamente com o seu filho estão a construir. E depois de estar a construir, eles estão a fazer o dua para Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Allah, aceita de nós.
um profeta de Allah a fazer a maior construção, a melhor construção da terra e a pedir aceitação por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Que bonito. E depois estão a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala: وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Oh Allah, faça que este seja um centro de propagação de Din, expansão de Din, que seja divulgado a leitura do Coran, a mensagem do Coran, a prudência, tudo que seja espalhado daqui seja um centro dos profetas. E assim foi. A Kaaba sempre foi um centro para essas coisas. Então Ibrahim alayhi salatu wassalam, ele constrói. E, inshallah, prezados espirituosos irmãos, caros ouvintes, nós ainda temos mais episódios da vida deste grande Nabi, com seu outro filho Ishaq, com outros sacrifícios que ele ofereceu para com Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, numa próxima edição nós iremos concluir com a passagem deste grande Nabi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.